Boas tardes. Dando início nesse nosso encontro de hoje, vamos utilizando da prece para nos sintonizar com a espiritualidade superior. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Que assim seja. Então hoje, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, caiu o capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação. E se destacam aqui dois trechos, né? Então vamos ao primeiro comentário a respeito do Evangelho propriamente dito. O necessário para salvar-se, o bom samaritano. Mas, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, mas quando é que nós te vimos famintos e te demos de comer, ou sequiosos e te demos de beber? E quando te vimos hóspedes e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo, ou no cárcere, e te fomos ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, hóspede e não me recolhestes, está nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, mas quando é que nós te vimos famintos, sequiosos, hóspede ou nu, ou enfermo ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhe responderá ele dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 15, versículo 31 a 46. Essa é a abertura do capítulo do Evangelho, né? E o que efetivamente coube a leitura de hoje é a caridade segundo Paulo, né? Que é a primeira carta aos Coríntios, né? Basicamente de 1 a 7 e o capítulo 13. Só que antes de lermos esse capítulo 13, que é um dos mais importantes do cristianismo, né? Vamos ler o 12, né? O capítulo 12 dessa carta aos Coríntios. Paulo, depois da sua fundação das congregações ou igrejas, que eram reuniões de pessoas, né? Ele acompanhava os encontros através da notícia daqueles que lá permaneciam, através de recados, cartas, né? E ele tomou conhecimento de alguns problemas que tinham nessa congregação de Coríntios, né? Então foi quando ele escreveu essa carta passando várias instruções comportamentais, né?
é a prática, a aplicação do cristianismo. Então, desde o comportamento entre familiares, entre os solteiros, os casados, instruções de como devem ser os comportamentos, né? Isso tudo compõe essa carta aos Coríntios, né? E é uma carta que serve de base até hoje para muitas religiões, não só a doutrina espírita, né? Não só no catolicismo, mas também em outras religiões cristãs que ainda se apegam a algumas colocações expressas dele, né? Para nós aqui, o que chama a atenção é que até o capítulo 12 ele faz toda esse trabalho de orientação comportamental, né? E ele começa o capítulo 12 justamente assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Opa, então quer dizer que existiam os dons espirituais que se manifestavam naquelas congregações, naquelas igrejas. Quais são esses dons espirituais? Justamente a mediunidade, né? Não tinha esse nome, né? Mediunidade, mas eram esses dons espirituais que, quando as pessoas se reuniam, ocorriam as manifestações. Também nos capítulos anteriores, ele até instrui em relação, ou posteriores, em relação à quantidade de manifestações e tudo mais. Mas é interessante ele colocar aqui, eu vou ler alguns trechos, o capítulo inteiro está disponível no site para que vocês possam consultar caso queiram, né? Capítulo 12, versículo 2: sabeis que quando éreis gentios pagãos, né, concorris aos ídolos mudos, conforme éreis levados. Ídolos mudos eram aqueles que estavam dentro do contexto do Império Romano, né, o deus enfim, Zeus, todos aqueles deuses que eram representados por estátuas, né? E eram mudos, claro, né? Não havia nenhum tipo de manifestação, a não ser através dos seus oráculos em seus respectivos templos, né? Por isso, vos faço conhecer que ninguém falando pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, as manifestações, né, elas são do que ele denomina Espírito Santo, que é justamente o conjunto de espíritos, aquela pleiade, que se manifesta através dos seus seguidores, né? Ora, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de ministérios, e um mesmo é o Senhor. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos nós, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito, pois há um... Então, até aqui, o que ele coloca? Que, apesar das manifestações serem diferentes, elas provêm de um mesmo corpo, que é o Espírito Santo, só que ele se expressa de diferentes maneiras, né? Pois a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito, sim. A outro a fé no mesmo Espírito, e a outro dons de curar em um só Espírito. E a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro diversidade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas todas essas coisas operam um só e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Então, qual é o conceito dele? Que depois ele até faz uma analogia com o corpo humano, né? O Espírito Santo é um só e ele se manifesta nas diferentes formas de mediunidade, né? Profecias, falar por línguas, curar, interpretar as orientações, são expressões diferentes de um mesmo corpo esse chamado Espírito Santo. E o que aconteciam com esses membros da igreja? Cada um manifestava um dom, né?
E entre eles existia toda uma discussão sobre qual deles era o mais importante, né? Qual deles era o que mais deveria ter atenção. Por quê? Porque todos eles se achavam mais qualificados em relação aos outros por conta da diferença dos dons, diferença das mediunidades, né? E era uma discussão ferrenha, né? Era uma discussão muito importante. Então, para apaziguar, né, é onde ele escreveu essa carta. Eu pulei aqui a comparação do corpo, mas vamos para o final, né? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente um de seus membros. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São porventura todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Mas desejei ardentemente os dons que são maiores, e ainda um caminho sobremodo excelente vou lhes mostrar. Então, né, como eu enfatizei, alguns achavam que os seus próprios dons eram melhores ou maiores do que os outros, né? E aí ele fecha essa discussão passando uma orientação, né? Uma instrução, né? Essa instrução, que é uma pérola do cristianismo, né? Alguns até colocam como classificado como um trecho próprio, chama-se o Cântico do Amor. Eu coloquei em duas versões, a versão aqui do próprio Evangelho segundo o Espiritismo e depois ela em versos, como muitos conhecem, né? Então ele coloca aqui: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Capítulo 13. Agora a orientação dos Espíritos. São Paulo compreendeu tão profundamente essa verdade que diz: se eu falar a língua dos anjos, se eu tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, e tiver toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Pois bem, então, vejam, primeiro destaque, esse cântico do amor é uma resposta, primeiro, às discussões
poderíamos chamar até mesquinhas, dos membros da igreja, acabando com essa ideia de que um tem um dom espiritual que vale mais do que o outro, que é uma grande bobagem, né? E ele estende essa orientação além, né? Quer dizer, não se restringe à questão dos dons espirituais, mas em si a todo aquilo que a gente faz. Tanto que ele coloca entre a fé, a esperança e a caridade é a mais importante. Comentamos já em outras oportunidades, vamos repetir de novo, né? Essas três virtudes, fé, esperança e amor, tá? Depois vamos falar sobre isso, são as chamadas virtudes na igreja de virtudes teologais. E qual que é a diferença das virtudes teologais das outras virtudes, que eu não vou lembrar? É que essas três virtudes, elas pertencem à característica do Espírito. Nós, quando criados, trazemos dentro de nós o reino de Deus, a centelha divina, a fagulha de Deus, através do que pelo menos essas três virtudes, fé, esperança e amor. Ou seja, isso não se aprende. Isso nós já trazemos por sermos filhos de Deus. O resto, tudo nós aprendemos através das reencarnações. Mas essas três, todo o Espírito possui, né? Todo o Espírito possui. Então, dessas três, que na verdade é uma só, né? É um conjunto só, que se divide em três por uma questão de lógica, né? Você tem lá o reino de Deus dentro de você. Agora, não dá para imaginar o reino de Deus sem fé, sem esperança, sem amor, né? Aliás, essa questão do amor, né, é um sentimento, como a gente discutiu na semana passada. Amor é um sentimento. E a caridade? Por que se traduz muitas vezes amor e caridade como sendo caridade? É porque a caridade é o amor em prática, né? É a expressão, é como o amor se manifesta, né? Porque amor é sentimento, então fé, esperança e amor, né? O amor sim é o mais importante e ele se expressa na forma de caridade. E todos nós, né, ainda que tenhamos, todos nós estamos encarnados, todos nós temos problemas de evolução, né, problemas de limitações. Fomos criados simples e ignorantes, portanto não estamos completos, estamos desenvolvendo todas as outras virtudes, né, aquelas que podem ser aprendidas, desenvolvendo a inteligência, a moral e tudo mais, portanto somos diferentes entre nós. E, portanto, incompletos. Se somos incompletos, temos que nos completar, e se temos que nos completar, estamos sempre mudando, nos transformando, e essa transformação nós esbarramos nas nossas limitações, e o enfrentamento dessas limitações nós chamamos de provas, que na verdade são lições, não são provas, são lições, né? Então, essas lições aparecem para que nós tenhamos que desenvolver a inteligência para superá-las, né? Agora, por que eu tenho que como é que eu vou fazer esse enfrentamento? Mantenha a fé, porque se ela apareceu é porque você precisa, então ela vem de Deus, então aquilo não é para te castigar, é para que você aprenda a superar, então através da fé, né? E mantenha a esperança de que você vai superar aquela prova, você vai superar. E enquanto você não supera, você pratica a caridade com o próximo. E ao praticar a caridade com o próximo, você vai descobrir, não é que pode, você vai descobrir as formas de superar aquela própria prova pessoal, né? Então, existe todo um contexto, uma sequência, não como coisas estanques, mas como complementares de tudo aquilo que nós trazemos, que nós podemos chamar que é o nosso DNA divino. Tudo bem? Então, se tiverem oportunidade de olhar no site, vão ver, inclusive, esse cântico do amor na forma de versos, né? E é muito interessante, para que a gente possa refletir. Então, prazer em revê-los, boas tardes e até o próximo encontro. Boa noite a todos, mais uma vez reunidos para a nossa palestra, com muita gratidão a Deus, porque com certeza é uma oportunidade bendita que temos de estudar o Evangelho do Mestre Jesus,
seus ensinamentos, que tanto nos auxiliam na busca do entendimento do que é a vida, do porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, e a doutrina espírita ela nos responde tudo isso, né? À luz da reencarnação, já sabemos que somos espíritos eternos, fomos criados por Deus, já somos milenares, já vivemos muito e estamos seguindo a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva, e que depende de nós as mudanças de comportamento, deixar para trás o homem velho e fazer renascer um homem novo, um homem de bem, como nos ensina o Evangelho. Então sigamos confiantes e que jamais percamos a boa vontade em nossos corações, vontade de querer se modificar para melhor, combater as imperfeições. É o esforço que temos que ter, o esforço evolutivo. Ajuda não nos falta. O que nos falta é observar as nossas tendências, o nosso comportamento e buscar auxílio desses benfeitores amigos para concretizar essa mudança. Uma vez conquistada um comportamento, jamais vamos perder. Então, que a prece e a leitura do Evangelho seja uma constante em nossas vidas, porque é através desse exercício que vamos desenvolvendo a nossa fé. Então, iniciando sim com muita gratidão a Deus, pedindo por todos os que necessitam, companheiros que estão passando por muita dificuldade, que Jesus possa iluminar a cada coração que nos ouve nesse momento, e aqueles que estão ali angustiados, perdidos, que a nossa vibração desse momento possa ser material, para que a espiritualidade superior ampare esses corações. Que a tua paz envolva a todos que nos ouvem nesse momento. Sempre iniciando com o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Hoje nós vamos novamente ler alguns trechos do capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon. É um capítulo onde Jesus nos fala da salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, parábola do mal rico, utilidade providencial da fortuna, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrenos. Muito importante para todos nós, espíritos nessa condição evolutiva, conhecer esses ensinamentos. Porque, como eu falei, somos espíritos milenares, então vamos tendo reencarnações diferentes. E em determinado momento, podemos renascer com a condição da riqueza, com condição de possuirmos recursos financeiros em abundância. E nós temos que saber o porquê e como direcionar essa condição que Deus nos oferece, né? É uma oportunidade para saber como vamos lidar com isso. A riqueza e a beleza são duas provas bem difíceis para o espírito, porque ela nos propicia ali muitas tentações. E se eu não estiver espiritualizado, pensando na solidariedade, na caridade, eu posso me perder com a ganância, com o egoísmo, a avareza. Então, se Deus nos
permitiu que renascêssemos com uma condição material tranquila, ou ainda mais, sermos realmente ricos em termos materiais, não é só para o nosso proveito, não é só para a nossa família carnal. Nós temos o dever de fazer com que esse dinheiro gere recursos, gere empregos para tantos espíritos que estão encarnados em provações, com dificuldade material. Então, vamos ler algumas frases desse capítulo. E quem puder ler o capítulo todo vai ser maravilhoso. Vejam o que ele coloca. Eu peguei as frases mais importantes porque temos 20 minutos para nossas reflexões. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma. Então, tudo é um empréstimo, nada nos pertence. Nós temos o usufruto e não a posse real. Será que pensamos nisso? Observando as pessoas, parece que não. Porque nós nos achamos donos de tudo. É uma busca incessante essa questão material, deixando de lado a verdadeira propriedade, como ele fala aqui, que é a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Esses são tesouros, conquistas imperecíveis, que vão estar conosco durante toda a nossa jornada evolutiva. Agora, o material vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada, é tudo um empréstimo. Então, por que deixar guardado tudo? Deixar para os futuros herdeiros? Podemos sim usufruir de tudo, mas não só querer tirar o proveito para nós próprios. Aí que está o erro. Outra colocação aqui do Evangelho, isso tudo está nesse capítulo. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente, mais uma vez, dizendo-nos que o homem é usufrutuário de tudo, o administrador. Então não é por acaso que renascemos com essa condição de termos uma fortuna, riqueza, é um empréstimo. Deus nos empresta, nos dá oportunidade e vai estar observando a nossa conduta. Então é uma responsabilidade muito grande. Mais uma colocação aqui dos espíritos. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. E muitas vezes trata-se quase sempre da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade ou de vos entregardes aos excessos. Então vejam só, nos alertando quanto a essa questão do apego aos bens materiais. A gente passa a encarnação toda pensando só em adquirir, aumentar fortunas já tão grandes e não dividimos, Não estamos cumprindo o dever que Deus espera de nós. Mais uma colocação. O homem, sendo depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará,
em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. Então vejam, aqui ele deixa bem claro ao espírito Fenelon, que colocou essa frase, né? O homem é o depositário. Deus depositou nas mãos, ele é um administrador desse bem. E severas contas, né? Vão lhe perguntar: o que fizeste do recurso que eu lhe dei? Então, é sério essa condição. Vamos ver algumas colocações de Martins Peralva para completar aqui esse ensinamento desse capítulo do Evangelho, do livro Estudando o Evangelho. Ele tem um capítulo 16 que ele fala da riqueza, e ele começa falando sobre a passagem aqui de Jesus, né, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O mestre, quando disse essa frase, ele não quis menosprezar a prosperidade, que é um bem da vida, né? Nem condenar o companheiro afortunado. O que Jesus, com certeza, quis dizer, né? Ele quis advertir-nos quanto aos perigos do excesso, do supérfluo, porque nossas mãos invigilantes estão habituadas ao abuso. Nós temos visto, né, no decurso dos milênios, muitas extravagâncias. Então, Jesus, o Espírito puro, que já trazia o conhecimento muito mais intenso do que nós, simples espíritos ainda imperfeitos, ele sabia, né, que a fortuna em poder de criaturas que ainda tem no coração o egoísmo, a avareza, é sempre uma porta aberta para o abismo. A única riqueza, em verdade, que não oferece margem de perigo é a riqueza espiritual, os tesouros morais imperecíveis, né, que o homem venha a adquirir. Então, a doutrina espírita, ela oferece a todos aqueles que estudam, que a conhecem, os seus adeptos, né, um conceito em torno de tão importante e quão difícil aspecto da experiência humana que é a riqueza. Há quem enriqueça pelo esforço próprio, no trabalho honesto, há quem se torne milionário por efeito de heranças ou doações. Essas duas situações foram permitidas por Deus, para que pudessem ali passar pela prova de ter esse recurso e saber o que vão realizar. Mas há, infelizmente, aqueles que trazem ali suas arcas repletas de dinheiro em consequência de atividades ilícitas, desonestas, enganando ali, defraudando acolá. Então esses, com certeza, vão responder seriamente por tudo que lesarem o seu próximo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E lembremos que a fortuna em si mesma não é boa nem má, é neutra, absolutamente neutra. É uma condição, não é ruim ter dinheiro. Pelo contrário, né? É uma grande oportunidade. Mas o que nós vamos fazer desse recurso é que é a questão. Se nós vamos só usar tudo isso para o nosso proveito, aí sim nós vamos estar errando seriamente. Nós temos que propiciar recursos, trabalho. O homem, pela aplicação que lhe dá, é quem a transforma em veículo do bem ou do mal, de salvação ou condenação, alterando-lhe a finalidade. Com ela, pode o homem construir soberbos monumentos, mas também pode cavar diante de si abismos
de alucinação e crime. A riqueza bem aplicada, enobrecendo quem a possui, provê de remédio, alimento, vestuário, o lar humilde onde tantas vezes a vergonha digna se oculta, humilhada, retraída. A riqueza mal aplicada conduzirá a pessoa que a possui à miséria espiritual, à demência, à loucura, porque ela com certeza vai se perder nos excessos e na avareza. Então, como podemos observar, né, a riqueza poderá ser uma bênção ou uma condenação na vida daquele que o possui. Então, nós temos que pensar, né, que se nós temos esses recursos econômicos, financeiros, nós temos que praticar a caridade. Há tanto que auxiliar no copo de leite para a criança enferma, no prato de sopa para o necessitado, no vestuário para quem se defronta com dificuldades, na intelectualização e espiritualização do seu semelhante, gerando empregos para que as pessoas possam trabalhar e conseguir o seu sustento. Se canalizarmos o dinheiro para tudo isso, estaremos sim cumprindo a condição que Deus nos confiou e receberemos as alegrias, né? Todas as preces de reconhecimento, de agradecimento de seus beneficiários. E quando retornarmos à pátria espiritual, estaremos em paz em nosso coração, porque receberemos esses pensamentos de gratidão em forma de consolação e paz, de bom ânimo, de reconforto, né? Então, a riqueza abençoada é aquela que, obtida no trabalho digno, expande-se fraternal e operosamente, criando o trabalho e favorecendo a prosperidade. É a que estimula realizações superiores nos diversos setores da vida humana. Esse tipo de riqueza e essa forma de aplicá-la favorecem a ascensão do homem. Mas a riqueza mal adquirida e mal aplicada conservará o seu detentor em consecutivas repetições de dramas expiatórios nos caminhos terrestres e nas sombrias regiões da vida espiritual. Então é isso, amigos, não quer dizer que nós temos que doar tudo o que recebemos de Deus, a oportunidade, as nossas conquistas. Não é isso, né? Jesus não nos falou isso. Ele nos alertou quanto à responsabilidade, o dever que temos quando temos esses recursos. Então fica aqui o conselho do Evangelho, livre-arbítrio de cada um, né? Não vos direis o que fazer, né? Nós é que temos que decidir. O conselho está aí. A oportunidade está aí. Muito importante nesse momento estar nos ouvindo esses conselhos. E vamos refletir com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade e que tenhamos a consciência de sermos solidários uns com os outros. Todo o bem que fizermos, levaremos como bênçãos em nossa jornada evolutiva. Fica aqui a reflexão dessa noite. Uma boa noite a todos.